Como sempre, acho que toda vez que a gente se encontra, para quem é das clínicas parceiras, eu falo, mas é a mais pura verdade, né? É uma alegria enorme e uma honra estar aqui nesse palco, podendo apresentar para vocês, para quem é das clínicas, né? Vocês conhecem como funcionam na prática, então esse momento ele foi também muito criado para os nossos outros convidados que estão tendo um primeiro contato com os métodos intensivos, né? Mas acho que a importância, devido à beleza desse trabalho que é feito aqui e que a gente faz com tanto orgulho, é sempre bom a gente revisitar, né? Então, como a Patrícia falou, eu vou trazer aqui para vocês, né, como os métodos intensivos funcionam na prática. E, para a gente começar falando, o Renato trouxe na primeira palestra, mas eu vou revisitar de forma muito breve o histórico que ele traz, né, com relação às demandas, às necessidades que ele foi verificando ao longo da prática clínica. E isso é uma coisa que a gente observa, né, todos esses fatores de uma trajetória que, nas diferentes áreas da saúde, né, que estão aqui presentes, a gente veio observando. Então, seja enquanto fisioterapeuta, enquanto terapeuta ocupacional, enquanto fonoaudiólogo, né, os psicólogos, né, os médicos aqui presentes, a gente tem uma trajetória que veio sofrendo várias mudanças ao longo do tempo no que diz respeito à reabilitação ali, né, na pediatria. Então, pensando no próprio modelo de saúde, a gente tinha um foco de um tratamento voltado para as deficiências. A nossa visão sobre o paciente era em cima das deficiências, né? Pegando o gancho aqui, particularmente para a área da fisioterapia, o próprio histórico, né? A forma com que surgiu a nossa profissão, quando a gente começa a revisitar lá atrás, por exemplo, o uso, né, de eletroterapia, né, também a termoterapia, principalmente. Lá atrás, ela tinha qual a intenção? Cuidar do quê? Da dor dos pacientes. E aí, no histórico, a gente teve pacientes, né, que tinham sequelas físicas depois da Guerra Mundial. A gente depois veio com pacientes com poliomielite. E a nossa profissão, assim como as demais, veio se desenvolvendo e mudando o seu olhar para um olhar do paciente não só com a deficiência, mas uma visão integral desse paciente. Novos modelos de saúde foram propostos. No entanto, o que a gente observava na prática clínica até pouco tempo atrás ainda era esse foco nas deficiências. E a gente vem sempre buscando mudar esse olhar que ainda é muito comum nas nossas práticas, né? E não só a questão do foco ser nas deficiências, mas muitas vezes a nossa atenção, o nosso cuidado em saúde, ele era baseado na opinião de quem? Na opinião do terapeuta, né? Considerado ali o especialista sobre aquele caso clínico, é claro. A gente estuda para isso, mas a gente não deve colocar o nosso conhecimento, então, em cima daquilo que é vivenciado pelo paciente. Quem melhor conhece, né, aquelas demandas que existem ali na saúde. Então, mas antes era assim, né? A opinião do terapeuta prevalecia. Então, ele observa que tem determinada alteração, por exemplo, da força muscular. É naquilo que eu vou trabalhar. Baixa dosagem de intervenções, né? Esse é um problema que a gente constantemente vem, né, acompanhando, e alguns relatórios, quando algumas clínicas que trabalham hoje com os métodos intensivos ainda têm que lutar contra isso, que hoje todo mundo sabe que não é o ideal, né? Essa baixa dosagem, é muito difícil a gente promover mudanças significativas a um paciente, sendo que aquele paciente está sendo submetido ali a 30 minutos de intervenção, 1 hora de intervenção, mas o que é 1 hora de intervenção para um dia de 24 horas, né? Para uma semana? Então, o quanto isso vai representar em uma mudança na situação, na condição de saúde dessa pessoa? Os ambientes terapêuticos também. Bom, antes de eu conhecer o método Traine, né, e o MIG, a maioria das clínicas em que ou eu visitava ou que eu tive a oportunidade de atuar, por mais que a gente aproximasse aquele ambiente, tentando trazer brinquedos, né, ou outras inovações para atrair a criança, né? Aquela foto é uma foto antiga, histórica da fisioterapia, mas a gente coloca um brinquedinho ali,
coloca uma pintura bonita na parede, mas o quanto que aquilo vai representar em uma atenção ali, em uma affordance também, né? Qual é a interação dessa criança com o ambiente que a gente está promovendo? Ali é para a gente tentar trazer um pouquinho de motivação, né? Mas qual é o enriquecimento ambiental que a gente está promovendo naquele espaço? E também o distanciamento, né, entre a pesquisa e a prática clínica. A gente tem estudos hoje que mostram que esse distanciamento entre o que está sendo pesquisado hoje e o que vai chegar na nossa prática daqui a um tempo tem um gap aí de mais ou menos 20 anos. E isso, quando a gente pensa nessa população pediátrica, é extremamente importante. Por quê? Ele já deixou de ser o nosso paciente pequenininho, se tornou um adulto. E a gente sabe que uma criança que tem deficiências, essas deficiências lá, quando ele chegar na idade adulta, elas vão permanecer. Então, todo esse olhar, como o Renato mostrou no início aqui do nosso evento, ele foi captando, né, também, observando isso com os pacientes dele, foi vivenciando isso diariamente e foi se questionando, eu preciso mudar essa realidade, né? E aí, ele já começou, né, a buscar essa nova perspectiva condizente com o modelo biopsicossocial, né, da Organização Mundial de Saúde, considerando, então, o que era de demanda ali importante. Tem que ser uma demanda que é importante para a família e para a criança, né? A gente tem que proporcionar maior variação ambiental, enriquecimento ambiental, aliados a essa motivação ao nosso paciente. E é claro que essa motivação ela não pode ser baseada em apenas um brinquedo bonitinho, né? A alta dosagem da intervenção, ela também é fundamental. As práticas que a gente realiza dentro da clínica precisam ser práticas maiores e a recomendação para que esse ambiente clínico não fique só ali isolado, né? Que a repercussão do que a gente faz não fique só no momento da clínica, mas que se estenda para a casa desse paciente. E também, né, é só a partir dessa alta dosagem e dessa extensão do que é clínica para o ambiente domiciliar é que a gente vai promover a participação. E para isso, né, para esse novo contexto, a gente sabe que é fundamental a prática baseada em evidências. E a gente vai ver também, né, ao longo do congresso, em especial, amanhã a gente vai abordar, né, sobre a COPM. Essa prática baseada em evidências, ela não deve ser apenas uma prática em que eu pego simplesmente um artigo, mas a gente tem que lembrar dos 3 pilares da prática baseada em evidências, né? Que é a gente ter experiência clínica. Então, não adianta a experiência com aquela técnica, né, clínica com aquela técnica, não adianta eu tentar fazer uma coisa que está bonito no artigo, mas que eu ainda não conheço, eu não sei conduzir, né? A gente precisa também, claro, das melhores evidências para aquele quadro daquele paciente e, é claro, a gente precisa, então, da opinião da família, né? Então, esses são os 3 pilares, eles não devem ser esquecidos quando a gente fala sobre prática baseada em evidências. E tudo isso, né, todas essas informações, essa evolução no campo da área da saúde, resultou, então, na criação, pelo fisioterapeuta Renato Loff, dos métodos intensivos. E aí a gente tem, então, o training que foi desenvolvido com base nas melhores evidências e na experiência clínica para crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down e mielomeningocele, e o MIG, que foi desenvolvido, então, para as crianças com transtorno do espectro autista e algumas síndromes genéticas, né, pensando ainda no fato de que, às vezes, a causa desse transtorno são justamente essas síndromes. Então, a abordagem que a gente utiliza dentro dos métodos intensivos, elas foram criadas pensando nesse grupo clínico, mas é claro que a gente vai ver até com a palestra do Dr. Vitor, né, que outras pessoas podem se beneficiar também dos métodos intensivos. Bom, então, quais são os ingredientes fundamentais, né? A gente falou aqui o público-alvo, os ingredientes que são o segredo dos métodos intensivos. Em primeiro lugar, é a terapia centrada na família, as melhores práticas em reabilitação, que são selecionadas a partir de um raciocínio clínico, né, bem fundamentado para aquele indivíduo,
a interdisciplinaridade, né? Só a partir de uma equipe multidisciplinar e acima de ser multi, né? Uma equipe inter, é que a gente vai conseguir, então, atender esse paciente, visualizar ele como um todo, atender a todas as demandas que ele tem e ainda atender de uma forma em que não haja nenhum conflito, né? Às vezes você está atendendo de forma isolada, então eu tenho um objetivo. O outro colega da área da saúde, né, está atendendo com outro objetivo e uma outra pessoa está atendendo com outro objetivo. Então é importante que a gente tenha isso em comum e em um único lugar. E essa é a proposta dos métodos intensivos. A gente tem também os exoesqueletos flexíveis, a cidade do amanhã, que é o nosso ambiente naturalístico enriquecido, a intensidade do treino e, é claro, os aplicativos Treine e MIG. A gente vai abordar cada um desses tópicos aqui ao longo da nossa apresentação. Bom, então, em primeiro lugar, vamos lá, a prática centrada na família, né? Por que promover a prática centrada na família? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que é a partir, né, da compreensão das demandas daquela família e de compreender que eles são as pessoas que mais sabem sobre o problema que é vivenciado, né, e sobre as potencialidades que são vivenciadas ali, sobre aquela criança, sobre aquele adolescente, isso é central. E a gente trazer isso para a nossa prática, em primeiro lugar, ela oferece, então, um empoderamento da família sobre a tomada de decisão clínica. Além disso, a gente tem benefícios com relação ao aprimoramento dos cuidados com a saúde, né? A participação dos pais nas práticas clínicas que são realizadas, então, elas aumentam quando vem a partir dessa demanda. E o que isso vai ocasionar? Quando a gente tem uma maior participação da família, a gente consegue uma maior adaptação ambiental. E a gente sabe que a gente precisa dessas adaptações ambientais e também dos fatores pessoais atuando ali para aquela criança, né? A gente aumenta, então, com isso, a funcionalidade da criança. E não só isso, mas a satisfação com o cuidado daquele paciente. Então, quando a gente entende aquela demanda, eles estão envolvidos naquele processo de reabilitação, eles têm uma maior satisfação com esse cuidado. E, com isso, também a gente aumenta o engajamento nas intervenções que são propostas. Por quê? Porque aquela proposta é uma parceria entre a nossa equipe interdisciplinar e aquela família, aquela criança. Esse conjunto, né, também de fatores favorece muito uma redução das taxas de depressão. A gente sabe que famílias em que as crianças, né, apresentam alguns problemas do desenvolvimento, aumenta muito a taxa de depressão do principal cuidador. E quando a prática é centrada na família, a gente tem uma redução desses fatores, né, de depressão. Com isso, essa família, né, essa criança, esse ambiente, ele vai promover uma participação mais ativa da nossa criança na sociedade e uma dinâmica familiar que é muito mais adequada, né? A gente sabe também que enquadrar o foco da intervenção de acordo com as demandas da família são, dentro da literatura atual, né, o que é mais recomendado dentro daquele sinaleiro das melhores práticas clínicas. Então, esses objetivos que são liderados pelas crianças e pelos pais são as práticas mais recomendadas na literatura, né? E encorajar a criança e a família a estabelecer essas metas, né, aumenta a atenção, o esforço, a motivação, né, essa intenção do comportamento ali com relação à própria intervenção. E essa intenção do paciente em estar envolvido na reabilitação, a intenção da família, ela tem uma função que, além da própria motivação ali que está ocorrendo, é também de neuroplasticidade, né? Então, quando a gente tem uma prática que ela está direcionada aos objetivos da vida real, a gente consegue proporcionar uma repetição que ela é muito mais intensa, né? E aí, essa repetição ela vai favorecer, né, esse reaprendizado ou o aprendizado das novas habilidades que a gente está buscando adquirir e também vão proporcionar a nós uma garantia, né, desse desafio da medida certa, né? Qual que é a medida ideal ali do desafio para aquela criança, para que também não fique nem abaixo do que ela é capaz de fazer e nem além. Isso também favorece a motivação, tá?
Então, dentro dos métodos intensivos, né, a gente busca sempre identificar os pontos fortes na realização das atividades de vida diária. Trabalhamos, assim, a partir, né, dessa identificação, as habilidades funcionais e também os desafios. E é a partir daí, então, que a gente começa o nosso tratamento. Mas como que a gente faz essa identificação? A gente começa o nosso primeiro passo, né, de avaliação, é a partir da COPM, né, que é uma medida em que os pais vão, né, ou a própria criança pode fornecer aí para nós quais são os principais pontos que eles desejam melhorar, qual é o objetivo deles com o tratamento, e a partir desses objetivos é que a gente vai começar a nossa investigação clínica, né? Então, nós, enquanto profissionais da área da saúde, nós somos detetives, e aí a gente tem que buscar sempre o quê? Trabalhar no processo de geração de hipóteses, tá? E aí, toda avaliação, então, ela é um processo investigativo, e esse processo investigativo, dentro dos métodos intensivos, é totalmente baseado no modelo da CIF. Então, a gente tem avaliações, né? Claro que de acordo com a demanda daquele paciente, para investigar se aquele problema que foi detectado ali pela família, sem deixar de citar que tem que ser uma meta que ela seja alcançável, né? A gente tem que avaliar o prognóstico daquela criança, então a gente sabe que, infelizmente, nem todos os objetivos que são desejados, eles serão alcançados, mas é nosso papel também, enquanto profissionais da área da saúde, conscientizarmos essa família com relação a qual é o prognóstico, né, dessa criança. E a partir, né, dessa conversa e desse restabelecimento de metas, a gente faz essa investigação para buscar como eu vou atingir aquela meta, né? Então, dentro de avaliações nas áreas, né, de domínio de funcionalidade e também com relação aos fatores contextuais, né, ambientais ou pessoais. E aí a gente atua, então, dentro da prática baseada em evidências, como eu falei, né? Esses são os 3 pilares da prática baseada em evidência, e é só a partir daí que a gente consegue, então, né, fazer uma boa prática. Todo bom clínico, ele tem essa hipótese, né? A gente faz uma investigação, como a gente falou, e a gente trabalha, assim, com essa pesquisa clínica dentro da nossa própria formulação de hipótese, e essa formulação de hipótese é que vai levar a melhor evidência, porque eu tenho que primeiro compreender qual é aquela real necessidade daquele paciente e depois buscar os artigos que vão dar embasamento e assim vai. Mas então, já que a gente trabalha dentro dos métodos intensivos com as melhores práticas baseadas em evidências, né, com as melhores práticas em saúde, aqui a gente tem um apanhado geral do que é trabalhado dentro do Treine e do MIG, para que vocês possam conhecer, mas de acordo com cada demanda dentro dos domínios da CIF que um paciente pode apresentar, a gente vai estipulando alguns objetivos, e aí a gente tem os treinos, né, que são considerados os treinos que a gente utiliza dentro dos métodos. Então, dentro das funções, né, motoras, seja grossa e fina, a gente trabalha com o treino específico da tarefa, né, trabalhamos com os suportes visuais e com as narrativas sociais. Se o objetivo está na área da comunicação, a gente tem a lista de técnicas também que a gente vai trabalhar dentro dos métodos. Então, por exemplo, né, a linguagem expressiva, receptiva, né, literacia. Se aquele paciente tem uma dificuldade para deglutição, né, para alimentação, temos também essa lista, né, de melhores práticas. E aí a gente vai listando, né, o pessoal que trabalha com os métodos tem essas práticas como o alvo, né, a ser trabalhado dentro de cada uma dessas disfunções observadas, tá? Então, essas são as nossas intervenções, todas baseadas em evidências. E é claro que ali vocês podem observar que são várias intervenções, e como a gente já falou no início dessa apresentação, são demandas múltiplas. Então, a nossa equipe tem que ser interdisciplinar. Cada uma daquelas intervenções, né, elas são conduzidas, apesar de existir um profissional, né, responsável, por exemplo,
a comunicação, mas a gente sabe que todos juntos nós podemos beneficiar, alcançar aquela meta juntos. Então, a equipe ela é interdisciplinar. E aí, então, respeitando, né, essa visão integral do paciente, da sua família, considerando todos os níveis de funcionalidade, porque se a equipe não é interdisciplinar, a gente não consegue considerar, né, todos os níveis de funcionalidade. A gente sempre precisa de uma equipe bem formada e coesa, como eu também citei aqui para vocês, né? Não adianta cada profissional estar fazendo o seu trabalho quietinho ali, isolado na sua clínica, a criança vai para o outro profissional, faz de outra forma, com outro objetivo. Então, isso dificulta muito o alcance de uma meta. Quando a gente tem essa meta em comum e ela é trabalhada por todos os profissionais, né, fica muito mais fácil. E também vamos pensar aí na sobrecarga que é para uma família poder se deslocar. Vou para uma clínica, aí agora eu vou para outra, depois eu vou para outra, aí amanhã tem um outro profissional. A instrução que aquele profissional hoje vai me oferecer, às vezes é diferente do que eu visitei ontem. E aí a família fica perdida, né? Então, o nosso papel é unificar essas informações, né? É promover as discussões em equipe, nas equipes dos métodos intensivos, dentro de cada clínica. E aí, então, a gente vai perseguir esses objetivos em comum. Bom, a gente pincelou, né, quais são as melhores práticas para intervenção dentro dos métodos intensivos, né? Então, primeiro, a gente faz, né, a busca sobre qual é a meta da família, a gente faz uma investigação clínica sobre por que ele não alcançou aquela meta. Se ele não alcançou aquela meta por determinada disfunção, quais são as melhores práticas para eu alcançar aquele objetivo, né? Ou então para eu melhorar determinada funcionalidade para que ele alcance aquele objetivo. E aí, então, a gente escolhendo essa abordagem mais indicada, a gente vai trabalhar com 2 ingredientes que são ali extremamente especiais, que são a cidade do amanhã e também os nossos exoesqueletos flexíveis, tá? Então, eu vou falar sobre cada um desses componentes agora. A proposta dos exoesqueletos, né? A gente tem os exoesqueletos, o método Traine, ele é subdividido em Traine 7, então para crianças acima de 2 anos, e para as crianças abaixo de 2 anos, a gente trabalha com o Traine Baby. Então, a gente tem uma veste terapêutica, né? A primeira veste ali, a gente está falando sobre o Traine e, em seguida, o Traine Baby, tá? Temos a veste Traine Exoflex, então, ali são as vestes Traine Flex, depois Traine Exoflex, e, por fim, a gente tem a MIG Flex. São os 4 exoesqueletos que a gente vai trabalhar dentro dos métodos intensivos. Mas, espera aí, por que vocês utilizam dessas vestes, né? E qual é o diferencial dessas para as outras disponíveis no mercado? Bom, os exoesqueletos flexíveis, eles foram construídos com o intuito de aprimorar a biomecânica do movimento, de favorecer a estabilização postural desses pacientes, também favorecer a movimentação ativa do paciente e, com isso, aprimorar a sua funcionalidade. Então, espera aí, como que a gente vai melhorar a biomecânica do movimento? Se a gente pensar, então, né, no que é esse é um trabalho, né, que a gente estuda muito na fisioterapia, dentro, né, é o que a gente faz na fisioterapia, desculpa, né, a osteocinemática, a artrocinemática. Então, para quem não é dessas áreas, né, quando a gente fala de osteocinemática, a gente está descrevendo, então, o movimento dos ossos em relação aos planos, né, que a gente tem ali de movimento, que são, né, o plano frontal, o plano sagital, né, e também o plano transversal. Então, são esses planos que vão favorecer, por exemplo, né, onde a gente executa o movimento de flexão, o movimento de torção, né, o movimento de inclinação lateral, por exemplo. E nós temos a artrocinemática, né, que descreve o movimento que ocorre entre as superfícies articulares, tá? Então, para um movimento, por exemplo, de flexão acontecer, a gente precisa de ter uma artrocinemática adequada, né, daquela articulação. Existem movimentos que são básicos
das nossas articulações, para que a gente possa, então, realizar o movimento. Ok, mas e na ausência desses três, desse movimento, né, desses 3 movimentos da nossa superfície articular, o que acontece? A nossa articulação ela adota um padrão de rigidez articular, e isso vai repercutir em uma resposta para a nossa musculatura, assim como uma musculatura mais fraca ou com um tônus mais elevado, ao reduzir ali aquela movimentação ativa, ela também pode ocasionar em uma redução desses movimentos comuns e aí atrapalhando a artrocinemática desse movimento. Isso é muito comum nas crianças que a gente atende dentro dos métodos intensivos. Então, a nossa veste, ela busca favorecer essa estabilidade e melhorar esse padrão desse tipo de movimento, né, que a gente está trabalhando. Então, a gente visualiza a estabilidade não como uma estabilidade por forças compressivas, mas sim a estabilidade ela é resultante, né, de elementos que são ali tensionados. Mas espera aí, como assim, né? Bom, na ocorrência, então, de uma sobrecarga ou, então, de uma alteração na biomecânica do movimento, então, eu tenho, por exemplo, uma alteração na minha pelve, e essa alteração na minha pelve pode ser por uma rigidez que eu tenho na minha articulação do quadril, que levou a uma inclinação dessa pelve. Essa alteração do quadril pode ter levado a uma rotação interna, por exemplo, do meu joelho, e isso vai gerando uma série de desequilíbrios. Esses desequilíbrios, então, podem, às vezes, ter uma origem dentro dessa biomecânica do movimento, né, pensando na artrocinemática e na osteocinemática, mas que, com o tempo, os nossos músculos eles vão fazer o quê? Eles vão se adaptar a essas alterações. Então, a partir dessas alterações, aquela musculatura se adaptou e aquilo se torna um padrão, né? Como o Renato falou, a gente está adaptado ali ao padrão de uso. E se esse padrão de uso está incorreto, e é o que a gente observa frequentemente nos transtornos do neurodesenvolvimento, o que a gente vai ter é um desequilíbrio desse funcionamento da musculatura e das articulações, e a gente vai buscar estabilidade como? A partir desse equilíbrio da nossa musculatura com os exoesqueletos e também de um melhor posicionamento biomecânico ali daquela articulação, tá? E quando a gente fala dessa estabilidade com o exoesqueleto, a gente tem que pensar também qual é a base que ajudou a formulação desse exoesqueleto. Então, que são os trilhos anatômicos. Mas o que são esses trilhos anatômicos, para quem não conhece? Né? Os trilhos anatômicos, eles visualizam, né, a função do corpo como os músculos exercendo uma influência que ela é funcional sobre as continuidades integradas da extensão corporal. Então, uma musculatura, através do tecido miofacial, né, do tecido conjuntivo, ela se conecta a uma próxima musculatura e depois ela vai se conectar ali na estrutura óssea ou até na cartilagem, nas cápsulas articulares. Só que esse conjunto, né, de conexões, eles formam trilhos, né, como foram denominados. Então, um trilho contínuo. Esses trilhos eles vão dizer respeito sobre os movimentos funcionais que a gente realiza no nosso dia a dia. E aí, por isso, é tão importante que a gente estude sobre os trilhos anatômicos. Dentro das práticas em ortopedia, né, e fisioterapia esportiva, os trilhos anatômicos eles são amplamente estudados. Mas do que a gente visualiza na prática da neurofuncional, na fisioterapia, é quase que assim negligenciado, né? E a gente sabe o quanto isso é importante para esse grupo de crianças. E eles vêm, então, de um conceito de estabilidade que é baseado ali na tensegridade. A tensegridade, né, que a gente tem um exemplo de uma estrutura de tensegridade, a gente tem elementos rígidos, né? E aí esses elementos rígidos são conectados, então, por elementos elásticos. Esses elementos elásticos no nosso corpo seriam os músculos e os tecidos conjuntivos, e
o elemento rígido seriam os nossos ossos, né? Então, a gente faz um paralelo. Hoje, a gente sabe que a estrutura de tensegridade propriamente dita, ela tem um padrão que é triangular, e a gente não observa esse padrão triangular, né? Ao longo do desenvolvimento dos exoesqueletos, o Renato veio estudando isso. Então, duas propostas, né, diferentes de exoesqueleto foram criadas a partir desses estudos, e o nosso modelo atual, então, visualiza, né, o corpo com esse funcionamento dos trilhos anatômicos, tá? Bom, aqui estão os exemplos, né, dos nossos movimentos funcionais a partir da funcionalidade desses trilhos anatômicos. Então, é a partir, né, dessa linha superficial posterior, essa daqui, que a gente realiza movimentos de extensão, e a gente observa isso ao longo do desenvolvimento, né? É a partir do fortalecimento, da ativação dessa linha, que o bebê, que inicialmente, né, adota aquela postura mais fletida, ele vai poder passar, então, para uma extensão, né, ali, favorecendo o movimento dele da cabeça, né, o olhar dele para o mundo. E a gente tem também, no nosso dia a dia hoje, né, os movimentos de extensão da nossa coluna. Quando a gente pensa nessa outra linha, que é a linha superficial anterior, a gente vai ter os movimentos que envolvem, então, a flexão do nosso corpo, tá? Quando a gente pensa na linha lateral, a gente tem, por exemplo, a marcha lateral no desenvolvimento da criança. E também a gente tem as linhas em espiral e a linha funcional, né, que são linhas que estão envolvidas na nossa marcha. Então, esses trilhos anatômicos, eles dizem muito sobre aquilo que é funcional no nosso dia a dia. E, a partir dessas linhas, os exoesqueletos foram criados, tá? Quando a gente fala também desse exoesqueleto, né, a gente está falando do padrão dessas linhas que inspiraram a nossa veste, mas a gente tem que também lembrar de um outro papel que vem sido cada vez mais citado na literatura, que é o papel das fáscias musculares, do tecido conjuntivo na propriocepção. Então, a gente sabe hoje que na fáscia epimisial, né, aquela fáscia que está mais aderida ali à nossa musculatura, é que estão os nossos fusos musculares. Os fusos estão nos músculos, mas a cápsula que envolve esses fusos estão no emaranhado ali da fáscia epimisial. E a presença deles nessa fáscia vai favorecer, vai indicar para nós que um comprometimento da qualidade desse tecido facial, ele pode comprometer a nossa informação proprioceptiva, tá? Aqui são outras evidências, né, que mostram esse papel, então, da fáscia epimisial para a coordenação das ações dos nossos músculos, né? E aí o que a gente pensava antes é que era apenas, né, uma função da fáscia ali de regular essas tensões. Então, esse papel exclusivo da fáscia já caiu por terra. E antes disso, a fáscia, por exemplo, quando eu estudei, era só um tecido que ele envolvia a musculatura. Então, esse conhecimento ele vem evoluindo, o papel da fáscia ele vem sendo cada vez melhor abordado, e essa abordagem, dentro, né, dos nossos trilhos miofaciais, a gente vê que o contínuo daquele movimento, quando é um movimento amplo gerado ali para aquela criança, a gente vai favorecer o quê? A propriocepção. E é com base nisso que o nosso exoesqueleto foi desenvolvido, né? E então o nosso intuito é o quê? A gente tem uma veste que proporciona estabilidade, mas uma estabilidade que ela vem de um conceito de uma conexão, né, baseada na conexão que existe entre os nossos, cada um dos nossos músculos, e não só isso, mas em movimentos que são funcionais para o nosso dia a dia. E o próprio papel, né, da gente adequar essa face a partir do próprio posicionamento e da estimulação dos movimentos por parte do nosso paciente é justamente o quê? Que quando, por exemplo, uma face epimisial ela está muito rígida, os fusos eles não vão ser capazes de detectar essas alterações no comprimento. Eles não sendo capazes de captar essa alteração no movimento, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alteração ali do meu movimento. Então, isso vai alterar a coordenação motora periférica do meu paciente. E mais, né?
Quando a gente tem fáscias, né, tecido conjuntivo sendo continuamente estimulado pelo movimento correto, por essa amplitude, né, quando a gente pensa nas fáscias, elas precisam de amplitude de movimento para serem trabalhadas. E aí, quando a gente estimula essas fáscias em toda a sua amplitude, a gente consegue estabelecer, né, uma configuração ideal, que é esse primeiro exemplo do nosso tecido conjuntivo. Eu sempre erro no ponteiro, pronto. E aí, isso é uma pessoa que ela tem uma movimentação ativa constantemente ali. E ali no segundo exemplo, a gente tem o exemplo de uma fáscia, né, um emaranhado, quando é observado mais macro, mas quando verificado com a análise de imagem, agora me deu um branco aqui, mas esse tecido conjuntivo ele já está rígido. E aí essa rigidez ela vai impactar na coordenação periférica e não só na coordenação periférica. Essa rigidez ela vai impactar em que também? Na própria qualidade da fáscia. E se a fáscia está rígida, a coordenação motora está alterada, o que vai acontecer com o meu fuso muscular? Ele está enviando mais informação, às vezes errônea, sobre o que está acontecendo no meu corpo, para o meu sistema nervoso central. Então, qual que é a experiência adequada de movimento que eu posso ter? Essa experiência ela vai diminuindo. Então, se a gente condiciona essa face através da movimentação ativa, a gente melhora também a informação proprioceptiva para os nossos pacientes. Isso é fundamental para o grupo em que a gente atua. Né? Então, os nossos exoesqueletos que foram desenvolvidos pelo Renato em conformidade com esse sistema, eles vão favorecer o movimento dentro de uma qualidade biomecânica ou dentro da estabilidade postural. E aí, então, a gente tem um movimento favorecido. Esse movimento ele tem que ser executado em um ambiente enriquecido. E aí a gente tem a cidade do amanhã. Bom, a cidade do amanhã é o nosso ambiente naturalístico de aprendizagem, né? Quando a gente fala naturalístico, é porque ele realmente visa, como vocês viram lá embaixo, né? Quem foi até a cidade do amanhã, ele retrata ambientes que são da vida diária, da rotina de uma criança. Por isso a gente tem a casa, tem a escola, tem o mercado, né? Toda a cidade do amanhã ela foi construída como uma cidade mesmo, né? E então, a partir desse ambiente é que a gente vai promover o aprendizado, né, dessa criança com relação a aspectos motores, mas não só a especificidade motora, que eu trouxe muito no exoesqueleto, mas a união entre a motricidade e também esse ambiente naturalístico vão promover melhoras a níveis cognitivos, né, a níveis de comunicação. Então, esse é o ambiente em que a gente vai desenvolver essas atividades, não só pelos benefícios, né, que esse ambiente traz para o paciente, mas a gente observa também um maior envolvimento da criança e do adolescente com aquele ambiente. Então, isso se deve, né, à ludicidade daquilo que vem sendo proposto. Né? Normalmente, quando a gente traz os nossos pacientes aqui para a cidade do amanhã, muitos não querem sair, aí a gente também tem que, né, trabalhar, né, o manejo comportamental entra, mas no dia seguinte, a primeira coisa que eles perguntam é: hoje a gente vai subir? Né? Então, assim, eles vão subir, mas eles querem voltar naquele ambiente. Né? E temos o lúdico, né? Temos essa motivação, a gente tem os materiais ali que são concretos, né, para que eles possam treinar as suas atividades do dia a dia. A gente tem sistemas de recompensa e também modelos cognitivos estruturados de aprendizagem. E através do exoesqueleto também, na cidade do amanhã, a gente diminui a sobrecarga cognitiva, né, desse paciente com relação à tarefa que a gente está buscando proporcionar. E é nesse conjunto, né, de melhores práticas para cada paciente, de acordo com cada quadro clínico, um exoesqueleto flexível, então, que vai proporcionar benefícios motores e cognitivos para o nosso paciente, porque até o desenvolvimento motor, ele também, né, influencia o desenvolvimento cognitivo e vice-versa. A gente tem uma intensidade do treino, né? Então, essa intensidade do treino que é proporcionada dentro dos métodos intensivos, ela visa o quê? Alcançar a melhora da funcionalidade, atingindo esses objetivos que a gente falou lá no início, né?
prática centrada na família. O que é recomendado, né, dentro do treino é que cada objetivo funcional, a gente tem uma carga horária ali de 15 a 25 horas, de acordo com essa complexidade do objetivo. E aí, por isso, né, a gente estabelece que, dentro dos métodos intensivos, o paciente ele tenha 3 objetivos funcionais a serem trabalhados, totalizando, então, uma média ali entre 60 a 80 horas mensais de uma prática interdisciplinar intensiva. Então, essa carga horária ela é distribuída de acordo com as demandas, de acordo com a funcionalidade dos pacientes. A gente vai distribuir essa carga horária entre os integrantes da equipe interdisciplinar que compõem o método treino. E, além disso, né, qual que é a duração desse tratamento? A gente tem aí uma duração de 36 meses. Por quê? Pensando nos efeitos do exoesqueleto sobre o nosso tecido conjuntivo, né, o processo de remodelação do tecido conjuntivo, para a gente ter uma remodelação, digamos, quase que total do nosso tecido conjuntivo, a gente precisaria de 36 meses. Então, esse é o período que uma criança, um adolescente é submetido aos métodos intensivos. E aqui a gente tem um pouquinho do que é executado, né, com os nossos pacientes. Essa criança, então, ela está fazendo um treino, né, voltado ali para os trilhos miofaciais. E aí, a gente, né, tampou o olho, mas o sorrisão dele, ele está se divertindo, né, durante a intervenção. Aqui é ele realizando uma prática dentro do nosso mercadinho. E aí o movimento que ele está executando ali, a gente sabe, né, é um movimento de rotação, mas esse movimento de rotação ele está buscando o quê? Trabalhar justamente uma das linhas faciais que a gente citou, né? Um dos trilhos anatômicos que a gente citou anteriormente. Então, a gente está desafiando. Esse é um paciente que ele começou nos métodos intensivos tendo uma grande dificuldade para rotação, uma instabilidade postural muito grande. E aí, ele vem evoluindo, né? Então, aqui a gente mostra ele também trabalhando esses trilhos. Então, quando ele faz o alcance lá no chão para pegar a bola, depois, durante o arremesso, a gente busca também trabalhar essa cocontração entre as linhas miofaciais, né, da linha profunda, da linha superficial anterior e da linha superficial posterior, e dentro de uma atividade funcional na cidade do amanhã. Aqui ele ainda lá no mercadinho, né, que fugiu a ordem aqui o meu play, mas ele também foi alcançar um objeto no chão, e aí a gente vai trazendo, né, uma tarefa ali para ele que tem um contexto ambiental. Ele não está simplesmente realizando, né, um agachamento, mas ele está organizando o mercadinho em uma tarefa que ele tinha que pegar as mesmas frutas, né, com as mesmas cores, o mesmo formato, e aí a gente vai trabalhando diferentes habilidades com esse paciente. Aquela primeira criança, né, tem um diagnóstico de paralisia cerebral, é um GMFCS, né, a classificação da função motora dele é um nível 3, e aqui a gente já tem uma criança, né, que tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, realizando as suas atividades na cidade do amanhã. Então, a gente tinha um treino com ele relacionado, né, à higiene pessoal. Depois, ao momento de dormir, estava sendo trabalhado também com os outros terapeutas. Bom, aqui é o que a gente tinha, né, o que a gente já vinha trabalhando até então. E aí, esse ano, né, a gente veio desenvolvendo, né, o Renato nos convidou a trabalhar com ele num novo pedido de patente, né? Então, essa é a nossa nova tecnologia dentro dos métodos intensivos, uma evolução, né, do nosso exoesqueleto, que é a veste baseada na geometria miofacial dinâmica das principais sinergias sensório-motoras com ressonância ambiental, social, visoespacial e em espaço naturalístico. Bom, essa patente, então, ela vai dizer sobre a integração entre o exoesqueleto, entre o movimento sendo favorecido e o ambiente, né, naturalístico da cidade do amanhã. Então, na cidade do amanhã, o paciente tem objetivos funcionais relacionados a esses movimentos que trabalham os trilhos miofaciais, e o exoesqueleto ele tem uma projeção
visual, né? E essa projeção, então, que é através, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com um laser, e ele tem que alcançar, aqui ele estava trabalhando habilidades relacionadas, né, à matemática. Então, o Renato estava trabalhando com ele, e aí eles iam fazendo, né, quanto que é? 1 mais 2, alcance, e ele ia aumentando o objetivo para trabalhar esse contínuo, né, miofacial. Hoje a gente já vê assim, um desenvolvimento muito maior do que do dia desse vídeo, desse paciente. O alcance dele com relação aos movimentos de flexão e extensão está muito maior. E o bacana é que assim, a família já traz para a gente uma série de habilidades que ele vem melhorando no seu dia a dia. E é claro que não é trabalhado, né, só esse movimento. Então, a gente trabalha todos aqueles contínuos miofaciais que foram citados anteriormente. Opa! Aqui. Então, ele tem, né, os movimentos tanto de flexão e extensão, ele tem também de rotação, e depois a gente pensa, né, nesse movimento da linha cruzada, né, para o paciente, explorando, então, toda a funcionalidade, né, que a gente precisa no dia a dia. E aqui a gente está trabalhando também a ressonância, né, que vai ser abordada com vocês na palestra, né, do professor Vitor. A ressonância também ambiental. E também esse feedback visual, né, todos beneficiando o paciente, né, nas suas atividades. Aqui também, aquele mesmo paciente, né, que a gente mostrou um vídeo, ele isolado, em imersão na casa, e aqui ele trabalhando justamente essas linhas miofaciais na Cidade do Amanhã. E, por fim, né, a gente tem também o último componente para eu citar para vocês, são os aplicativos Treine Mais e Mig Mais. Bom, então, os aplicativos, eles foram criados para quê? Para a gente poder favorecer, juntamente com as clínicas, a gestão, né, das clínicas, dos profissionais e dos próprios pacientes, melhorar a comunicação entre nós e as clínicas e entre as próprias pessoas ali que trabalham dentro das clínicas, para a gente fazer o agendamento de supervisões. Então, dentro do aplicativo, existe um componente que é para fazer agendamento de supervisão com a nossa equipe. Então, a equipe está com dificuldade de utilizar o exoesqueleto, está com dúvidas sobre aquele exoesqueleto, dúvidas sobre como estimular o seu paciente na Cidade do Amanhã, dúvidas no processo clínico, né, de investigação sobre as demandas desses pacientes. Eles têm a oportunidade, então, de fazer, né, a supervisão clínica, o que vai também repercutir, né, numa agilidade, essa integração das informações entre a Trainitec e as clínicas, e entre as próprias pessoas que trabalham para a clínica, e também para a própria família. Se a família quer se comunicar com a clínica, eles podem usar o aplicativo, assim como a clínica também se comunica com a família através dele. E a gente tem, né, um sistema de alertas, lembretes e tal. Então, a gente consegue, dentro do aplicativo, dentro dessa supervisão, favorecer ali uma unificação dos dados iniciais ali de avaliação, até da própria estratégia de intervenção, a verificação se os objetivos foram alcançados ou não, né, por aquele paciente, e quais são as dificuldades. Opa, se ele não alcançou o objetivo, o que a gente pode modificar, né? Como que a gente pode aprimorar o trabalho, né? Qual é a melhor indicação que a gente tem dentro dos métodos intensivos para aquele objetivo. Bom, então, o que a gente viu aqui hoje, né? A gente trabalha com os objetivos da família, com as melhores práticas interdisciplinares, esses exoesqueletos, então a gente tem um crescente, né? O nosso foco inicial, ele começa no que na demanda da família. A gente faz a investigação clínica para selecionar as melhores práticas. Essas melhores práticas são realizadas com o exoesqueleto e dentro da Cidade do Amanhã, numa alta intensidade do treino. E, para coordenar esse processo, a gente tem os aplicativos de gestão e supervisão. E aí, além disso, né, os métodos intensivos oferecem, então, a capacitação
Então, a gente tem as formações dentro dos métodos intensivos, né, em que são oferecidos aí cursos presenciais para quem está começando. Né, a gente tem a nossa plataforma digital com vídeos que aí os profissionais eles têm acesso a todo o conteúdo que a gente produz ao longo dos cursos, os congressos anuais, né, como que está acontecendo aqui hoje, e que a gente está dando início hoje, né, e também os manuais, né, que são os guias práticos da Cidade do Amanhã. A gente fez o guia prático do mercadinho, agora a gente está lançando o guia prático da unidade de casa, de forma, então, a exemplificar como são elaboradas essas atividades, né, a utilização do exoesqueleto na prática da Cidade do Amanhã, a integração entre eles e utilizando das técnicas que compõem os métodos intensivos, né, tendo exemplos ali para as clínicas poderem ir conduzindo o trabalho, mas, é claro, respeitando a liberdade que eles têm, né, de modificar essas atividades dentro das habilidades de cada um dos pacientes. Bom, essa é uma visão aí geral sobre o que são os métodos intensivos, e aqui é a equipe, né, que está por trás de todo esse trabalho, né, coordenado pelo Renato e pela Maria, e a gente vai trabalhando em conjunto com eles aí para desenvolver esses trabalhos. Espero que quem não conhecia os métodos intensivos tenha gostado, né, e então estão convidados, né, a mergulhar com a gente também nessa nova proposta de intervenção, né, interdisciplinar nos cuidados da criança e do adolescente com transtorno do neurodesenvolvimento. Muito obrigada.